E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sou Marcos Demétrio. Hoje eu tenho algumas dicas, né, de como proceder aí no início de mandato nos setores de compras e licitações, né, alguns procedimentos que se deve tomar para que não se cometa erros, né, nesse começo aí de mandato dos seus prefeitos aí. Uma primeira dica é atenção à vigência dos contratos, né, administrativos, né? É sempre importante, isso na verdade deveria ter sido feito já também na transição, mas é sempre importante você olhar as vigências, analisar quais contratos vão ser prorrogados, quais não serão, que tipo de procedimento com relação a contratos você vai ter que fazer agora no mês de janeiro, né? Então, analisar a vigência deles, analisar que procedimentos você vai ter que adotar nessa fiscalização desses contratos, a fim de que você não tenha problemas, né, na execução contratual ao longo do tempo e você evite de ter que fazer dispensas por emergência, né, simplesmente porque não tem um contrato vigente para um determinado fim. Então é importante tomar esses cuidados aí nesse primeiro ano de mandato. Uma segunda dica é tomar cuidado com dispensas de licitação, né, por emergência. Muitas prefeituras têm o costume de, no primeiro mês de mandato, no segundo, fazerem muitas dispensas por emergência, né? E acabam fazendo dispensas de maneira equivocada. A dispensa por emergência é para ser usada com cautela. Ela não pode ser usada de qualquer maneira, né? Sem uma justificativa plausível para estar usando o procedimento. Então, ela tem que ser usada quando realmente você tem uma situação de risco, uma situação onde o risco à vida ou à propriedade, ou todas aquelas possibilidades que a lei de licitações nos traz, é onde você vai poder usar a dispensa por emergência. E talvez início de mandato, nem em todos os casos vai caber essa justificativa, né? Um terceiro passo é agir com planejamento. Uma grande falha dos setores públicos é de não pensar suas compras, né? De não planejar a longo prazo essas compras, de não sentar ali com setores que vão necessitar de produtos, fazer licitações em conjunto, fazer gerenciamento de pedidos com fornecedores, planejar o layout dos departamentos, né? Então é pensar a compra antes que ela aconteça. Pensar se o objeto é bom para o setor público ou se não é. Tudo isso é importante que o gestor que vai cuidar da área de compras ou licitações cuide aí nesse primeiro mês aí de mandato dos novos prefeitos e dos mais antigos também, tá? Estudo das legislações é uma dica importantíssima também. Se você está entrando agora no setor público, você vai se deparar com várias legislações, coisa que você talvez não via lá na administração privada, né? Se você trabalhou como comprador na administração privada, talvez você não tinha essa realidade de ter muitas leis para cumprir. É lei 8666, é lei 10.520, decretos, e para o seu conhecimento, ainda a gente está com uma nova lei de licitações para surgir, né? Já tem um projeto de lei que já passou no Senado, o presidente já vai sancionar, e possivelmente num futuro muito próximo a gente já vai ter uma nova lei de licitações tramitando, que é o dever do agente público que trabalha com licitações e contratos saber pelo menos o mínimo, né, dessa legislação das regras do seu trabalho. Então é importantíssimo estudar as legislações. Escolha da equipe, escolher pessoas técnicas. A gente sempre aconselha que, claro que quando a gente traz uma administração pública, às vezes você não vai ter a pessoa que é especialista em licitações, por exemplo, algo do tipo, mas que sejam pessoas que tenham a vontade de aprender sobre o tema, né? Ou que tenham um pouco de conhecimento sobre o tema, tanto para participar de comissão de licitação, comissão de pregão, para ser pregoeiro, para ser coordenador de licitações, comprador. É importante que sejam pessoas técnicas, pessoas que estejam ali pela qualificação técnica que elas têm e não pelo cunho político que exerceram na eleição, né? E uma sexta dica para vocês é o vínculo com o setor financeiro. Não dá para a gente falar em setor de compras ou setor de licitações se a gente não estiver vinculado com o departamento financeiro.
É importantíssimo saber analisar o orçamento. É, eu já vi vários casos do comprador ser criticado porque a prefeitura não paga em dia. Então, é sempre bom na hora de você negociar, na hora de você montar um edital, sempre estar em contato com o setor financeiro a ponto de saber como essa prefeitura está rodando, né? Se ela está em dia com os pagamentos, se ela está honrando com as suas responsabilidades, se é uma prefeitura que tem uma saúde financeira adequada, isso influencia diretamente lá no departamento de compras e licitações, porque aí você aumenta o seu poder de negociação quando você está numa prefeitura que honra com seus pagamentos. A gente vê prefeituras ou até câmaras municipais que fazem despesas sem gerar empenho, né? E aí você fica com aquele débito por longos tempos. A gente tem uma legislação que não permite que isso aconteça, que você faça empenho prévio, né? E por muitas vezes os gestores entram naquela pressa de ter que resolver tudo, de ter que consertar o ônibus, de ter que comprar flor, de ter que comprar o gênero alimentício, e acaba esquecendo do principal, que é empenhar a despesa previamente, tá? Então essas foram algumas dicas de como proceder, né, o agente público de licitações no momento de entrar, né, de adentrar aí a um departamento de compras e licitações, como proceder e as ações principais aí que a gente trouxe aqui nessas dicas de como proceder. Beleza? Um forte abraço e até a próxima dica.